semelhança o criou, o homem. E nesse exato momento estou falando de homem no sexo masculino, tá? Ele criou o homem e através do homem, então, deu início a toda a humanidade. Esse era o plano de Deus, essa era a sua expectativa a todo momento, que o homem fosse aquele companheiro, aquele parceiro que ele visitaria na viração do dia, né? Que à tardinha ele iria lá e iria conversar com o homem. E em dado momento, ele disse assim, o texto diz assim em Gênesis: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu acho esse verso espetacular, porque a primeira intenção que dá, e a gente às vezes fica preso nisso, é que Deus está fazendo o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Mas essa não era a única intenção de Deus. A intenção era que o homem fosse como Cristo. E isso não é só de aparência física, mas também de controle, de relacionamento com a criação e com o Criador. Ou seja, ele diz assim: domine você sobre esses animais. Até então, todo o domínio era de quem? Era de Deus. Deus dominava sobre todas as coisas e não tinha delegado a ninguém, a arcanjo, a serafim, a anjos, nem mesmo, para quem queira pensar assim, a Cristo ou o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Não, o domínio estava nele, centralizado nele. E quando ele cria o homem, ele diz assim: olha, agora domina você sobre essas coisas. Existia um relacionamento, existia um compartilhamento, era algo muito pessoal e muito íntimo com a sua criação. A Bíblia diz que quando ele formou do barro, ele fez o quê? Ele soprou da sua narina, ele deu daquilo que gerava em si vida ao homem. Era o melhor de Deus dentro do organismo humano. Não tinha como funcionar, nem se fosse feito de vidro. Iria funcionar do mesmo jeito. Podia ser vidro, podia ser argila, podia ser barro, podia ser o que fosse. Porque o sopro de Deus, o seu ruar, estava saindo e entrando nas narinas do homem. Então ele estava pronto para viver. Também, segundo Deus, que delega essa função, estava pronto para dominar. Quem visita, ou até mesmo visita a sua mãe ou pai todos os dias aqui? Alguém todo dia vai na casa da mãe e do pai? Ou na casa do filho? Alguém levantou a mão lá atrás, uma jovem, né? Olha aí, ó, você saiu na frente, hein? Você saiu na frente. E aí, veja bem, a Bíblia diz que esse era um hábito de Deus, visitar a sua criação. Isso mostra que era um relacionamento muito profundo, muito íntimo, né? Visitava na viração do dia. Mas aí, Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, repita, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando se soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É isso aí. A intenção era que o homem fosse como Cristo, é o que diz ali. Mas com o pecado, aquele passo, não sei se vocês têm o hábito de cantar esse cântico aqui, mas lá na igreja a gente canta muito ele, né? Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome, não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. A gente canta muito esse cântico lá nos cultos da juventude. E aí, toda vez que a gente canta esse cântico, eu lembro desse texto. O homem ouviu o passo do Senhor era diferenciado. O passo de Deus era diferenciado. Os ouvidos da humanidade, do homem, da sua mulher, já conhecia quando o Senhor pisava no jardim e vinha caminhando em direção à sua criação. Só que preste atenção. Mas dessa vez,
aquela visita agradável já continha medo. A humanidade que deveria ir ao encontro de Jesus faz o quê? Ela foge. Ela foge. Já não existia mais a expectativa de se estar na presença de Deus, porque a humanidade já estava na presença do pecado. E não existe meio termo para isso. Ou se está na presença de Deus, ou se está na presença do nosso adversário, ou seja, na presença do pecado, daquilo que se opõe à presença de Deus. O homem foge porque a sua expectativa já não era mais encontrar Deus, porque ele sabia exatamente da ordem que Deus tinha dado. Aí, para quem trabalha com adolescente, começam as perguntas. Aquele fruto era místico? Ele continha alguma coisa sobrenatural? Aí, os adolescentes falam, professor, existia um fogo que rodava aquele fruto? Uma coisa sagrada? E eu disse para eles, vocês querem saber o que eu imagino? Eu imagino que era igual uma fruta como qualquer outra, mas ela continha uma ordem. Não toque. Não toque nessa árvore. Isso não é para você. A questão não está no que se come. A questão está no que Deus disse. E ele disse não. E o homem tocou. Só que a consciência já fazia parte da humanidade. E ele sabia que estava errado, assim como sua mulher. O homem, talvez, mais errado ainda. Porque Deus dá ordem ao homem. E ele doutrina a sua esposa e diz a ela, olha, Deus deu essa ordem para a gente. Não pode tocar ali. E a primeira atitude daquele homem, ao invés de se humilhar na presença de Deus, é dizer assim, a mulher que tu me deste. Olha só, que ousado, né? Que ousado. A mulher que tu me deste. Erro fatal. Delegação de culpa. Ambos estavam errados na presença de Deus. E então, meus irmãos, o homem, a humanidade, homem e mulher, que tinha expectativa de receber ao Senhor todos os dias, o que acontece? Foge. Foge. Isso é muito triste, né? Quantas das vezes o pecado nos faz fugir da presença de quem? De Deus. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. O pecado não pode nos afastar da presença de Deus. Repita comigo assim, mas Deus queria se relacionar com a humanidade. Está lá, ó. Aí, Deus não espera nem o capítulo acabar. Se logo no começo tem uma falha, ainda nele tem restauração. E ele diz assim, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Aqui está, então, a profecia de restauração da humanidade, em que Jesus Cristo seria enviado para remir o pecado de dois. Então ali começa aquele trabalho em cima da restauração da humanidade. Deus não esperou nem o término do capítulo para se aproximar do homem. Deus sempre teve o desejo de se relacionar com a sua criação. O relacionamento sempre esteve próximo entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus. E por mais que o homem tivesse pecado, e quando eu estou falando de homem, eu estou falando de humanidade, tá? Por mais que a humanidade tivesse pecado, Deus então automaticamente coloca em atividade o seu plano para a restauração daquilo que agora estava na mão do pecado. E o pecado, ele gera punição, o pecado, ele gera tristeza, gera dor,
E a gente vê isso no próprio capítulo, mas também gera misericórdia de Deus. E por misericórdia, Deus envia então Jesus. E assim, durante toda a Bíblia, vemos esse misto de pecado do homem, perdão de Deus. Até que a profecia se cumpre e Jesus morre por nós. Para que pudéssemos então estar próximo de Deus, a ponto de nos relacionarmos intimamente com Ele. Aí depois que Jesus morre, a Bíblia diz assim, o véu do templo foi rasgado. Agora o acesso era direto. O relacionamento, que antes era muito comunitário com o sacrifício, se torna a ser muito pessoal, em que você vai diretamente a Deus e que Deus vem diretamente ao seu coração e fala contigo. O que eu acho espetacular nisso tudo é que então surge aquela pergunta: do que se trata a ceia do Senhor, como vocês podem ver aí na mídia? Do que se trata então a ceia do Senhor? Se trata então de relacionamento, de proximidade, de conexão, se trata de comunhão com Deus, com Cristo, uma comunhão que te liga ao corpo de Cristo e o mantém unido à sua igreja. A ceia é isso. A ceia é comunhão, a ceia é intimidade. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre comunhão, só que eu falei da comunhão segundo a visão de Davi. Agora eu estou falando para vocês da comunhão segundo a visão de Cristo, em que naquele momento que ele diz assim, olha, aqui está o meu corpo partido por vós, ou seja, todas as vezes que vocês tomarem, comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês vão estar lembrando de mim, eu não vou estar longe de vocês, eu não vou estar separado de vocês. O pecado lá atrás pode ter afastado momentaneamente, mas o plano de restauração de Deus fez com que o seu filho viesse, e não só isso, fez com que um memorial se estendesse até hoje, em que todas as vezes que tomamos do pão ou comemos do cálice, podemos nos lembrar do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Até que Ele volte. E isso é muito profundo, isso é muito pessoal, isso é muito íntimo, é um exame próprio. Mas esse exame próprio te faz parte da comunhão do todo. É por isso que não se chama membro e membra, porque o corpo não tem membra, o corpo tem membros. Você é membro do corpo, você faz parte do corpo de Cristo, você está ligado ao corpo, o sangue corre nas suas veias, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E veja bem, não estou falando do cálice como sangue, não, eu estou falando no âmbito espiritual da coisa, que agora você está ligado ao corpo de Cristo. Então essa unção, essa comunhão, esse relacionamento faz parte de você. E essa comunhão tem que te fazer ser um discipulador, alguém que vai atrás dos outros também e cuida de pessoas. E isso é muito forte. Então, nos próximos 5 minutos que me restam, eu gostaria de dizer uma coisa aos irmãos. Essa comunhão, ela é sagrada. Essa comunhão, ela é perfeita porque ela vem de Deus. Mas você pode pensar assim, não é perfeita. Porque isso acontece, aquilo acontece, porque alguém me disse alguma coisa, eu me entristeci. Não, meus irmãos, ela é perfeita porque ela vem de Cristo. Perfeitos somos nós. Mas nas nossas imperfeições conhecemos a Cristo. E sendo discipulados pela sua palavra, ele nos então ir até o irmão e manter a comunhão com ele. Manter o relacionamento com ele, próximo, íntimo, pessoal,
ou coletivo, né? Porque quem aqui não gosta de um bom churrasco? Né? Pensa, um churrasco, pastor Zé Hélio, une o povo? Une. Ah, como une, meus irmãos. Quando você ouve o primeiro tss da gordura da linguiça encostando no carvão e o cheiro subindo, não tem desunião que continue. Dá até a mão para orar, para comer mais rápido. Mas, meus irmãos, se aquilo que é material, né? Eu já estou vendo gente salivando, já peço desculpa a vocês. Vai ter gente que vai mastigar o pão pensando na alcatra, mas não é isso que nós desejamos aqui hoje, porque o pão não simboliza, ele simboliza, mas não se transforma na carne, assim como o suco de uva não se torna o sangue de Cristo. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que se o material te une, o espiritual tem que te dar muito mais prazer de união. Amém. Então os irmãos entenderam. Eu fico feliz de chegar nessa conclusão, os irmãos entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Que o espiritual tem que te unir tanto quanto o material é capaz. Que a dor do seu irmão tem que te aproximar dele. Independente do passado. O passado é o passado. Mas a glória de Deus, o céu, é para uma igreja. Não são várias igrejas. Não existe outras partes de um mesmo corpo. Não, é o corpo de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é quem vai subir para a glória. Às vezes, esmiuçamos dores do passado de pessoas que já até nos perdoaram e nós não sabemos. E cortamos o relacionamento, cortamos a comunhão por conta do passado. Então, hoje aqui, o desafio que eu lanço sobre você, meu irmão, minha irmã, é que você possa viver um novo tempo para a glória de Deus. Viver um novo tempo para a glória de Deus. É por isso que ali no tema, pode passar novamente, por favor, meu irmão. É por isso que ali no tema, diz assim, curiosidades. Jesus chamou Deus de Pai mais de 200 vezes. Só no Evangelho de João ele usava a palavra Pai 156 vezes. Em toda a sua história de vida, ele se dirigiu a Deus como seu comunhão. Ele sabia de quem ele era filho e a quem ele respondia. Então ele mantinha a comunhão. Se você observar os textos, quando acontecia um milagre, a multidão estava ali, né, cercando Jesus, querendo ver mais, glorificando aquele momento, e Jesus automaticamente ia para um canto e fazia o quê? Orava. Mantinha um relacionamento próximo com o seu Pai. E aí você vai ver, pode passar o próximo, por favor? Você vai ver que no texto, lá em cima, diz assim, quem éramos nós? Não é uma pergunta, é uma exclamação. Quem éramos nós? Nós éramos aquela geração condenada pelo pecado, mas que foi restaurada pelo sangue de Jesus. E é essa aliança que nós celebramos hoje aqui, meus irmãos. A aliança da restauração, da comunhão, de um relacionamento íntimo e próximo com Deus. E isso é muito importante. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração nessa manhã. Eu gostaria de orar nesse momento e assim devolver a palavra ao pastor José Hélio, que vai estar conduzindo a ceia do Senhor. E quero dizer uma coisa aos irmãos, se nessa oração, se alguma coisa tem te mantido fora da comunhão com a igreja, se alguma coisa te faz se afastar do seu irmão, que você tanto ama, mas foi uma divergência do passado, alguma coisa que os entristeceu, saiba que nem mesmo Deus, com o pecado da humanidade que Ele instruiu que o fizesse, escolheu se afastar da sua criação, mas desenvolveu um plano que o seu único filho, que não tinha nada a ver com essa história, viesse e morresse por todos nós. Então, meu irmão, o que é um abraço, um choro, ouvir
as mágoas do passado, ouvir as coisas que aconteceram e caminhar mais uma milha com o seu irmão. O que é isso perto do que Deus teve que fazer? O que é isso perto do sacrifício de Jesus? Mas através do sacrifício, da restauração, do perdão, há milagre. O cântico diz que, o cântico relata que Jesus estava morto, mas a partir do momento que ele ressuscitou, e até no momento da sua morte na cruz, o cântico diz: a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. E sabe o que Jesus venceu para sempre? A intenção do diabo de separar a humanidade de Deus. Foi isso que ele venceu para sempre. É disso que o cântico está falando. Eu sei que ele não fala no final, mas é isso. É esse o contexto do texto ao qual ele se refere. Ele venceu para sempre isso. E por isso nós cantamos: para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então eu te convido nesse momento a orar. E depois do culto, não sei se você vai convidar essa pessoa para ir na sua casa almoçar hoje, não sei se você vai esmiuçar um pouco mais essa mensagem para depois fazer um convite ou se aproximar, mas eu convido a você que, se algo te separa da comunhão com o irmão, que hoje haja restauração, que hoje haja comunhão, que hoje haja avivamento, porque muitas das vezes nós esperamos que o avivamento venha do alto, enquanto Cristo quer que o avivamento seja gerado por dentro, para que haja restauração. O texto diz que veio o vento forte, veio o furacão, Deus não estava nele, mas na brisa suave. Às vezes nós esperamos o movimento, mas Deus quer falar no silêncio, na calada da tarde, no amanhecer ou no entardecer, visitando a sua igreja e deixando a seguinte frase para todos: hoje é uma manhã de restauração e comunhão no meu corpo. Oremos em nome de Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos reserva aqui de muita comunhão. E nós te pedimos, Senhor, que nesse exato momento trabalhe com cura. O Senhor está sendo muito claro do que se trata esse culto nessa manhã. O Senhor tem tratado de cura de várias formas diferentes aqui, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. E nós te pedimos que o Senhor continue conduzindo dessa forma. Eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor trabalhe no coração de cada irmão aqui. Se alguém por muito tempo, Senhor, se sentiu magoado por uma palavra lançada, Tiago diz que a língua, no capítulo 3, é um pequeno membro do corpo, mas que pode incendiar toda uma floresta. Ah, Senhor, eu te peço. Eu te peço, Senhor, que o incêndio seja apagado, que a comunhão possa aflorar novamente e que haja restituição e restauração no corpo. Visita cada coração, Senhor. Visita cada mente, Senhor. Fortalece o interior dos teus filhos, porque, ó Deus, a tua igreja clama por uma restauração. A gente que entrou na pandemia e não saiu, ainda está preso nela. A gente, Senhor, que entrou em estado depressivo durante a pandemia e carece de uma visita da igreja, e às vezes, ó Deus, nós estamos com coisas internas que nos impedem de fazer aquilo que o Senhor quer: restaurar pessoas, cuidar de pessoas, orar, pregar a palavra de Deus e multiplicar, Senhor, multiplicar, discipular pessoas. Ah, Senhor, que essas três coisas que todo pastor deve fazer se torne três coisas que uma igreja deve fazer: orar, pregar a palavra de Deus e discipular pessoas. Mas para isso precisamos estar com o coração restaurado. Não podemos ser um membro amputado do corpo, que está ali do lado, mas já não tem mais vida. O sangue já não corre mais em suas veias. Precisamos ser um membro ligado ao corpo. E por mais que no natural, no físico, depois de um certo tempo seja impossível religar, a tua palavra diz que tanto no físico, como foi com a orelha daquele soldado,
quanto no espiritual o Senhor é capaz de restaurar o corpo. E nós te pedimos, Senhor, que haja restauração, haja avivamento, haja comunhão, haja, Senhor, sobretudo, um relacionamento vivo com o Pai. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no doce e rico nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. E agora eu não vou falar até a próxima, mas até logo mais.